Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa de entrevistas e debates penúltimas. E pode participar você também, mande sua pergunta ao vivo aqui para o nosso convidado através do tv.ed@hotmail.com. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Hoje nós estamos recebendo René Silva, o criador e editor-chefe do jornal A Voz da Comunidade. Ele mora no Morro do Adeus, subúrbio de Bom Sucesso, e criou um jornal para ajudar a resolver os problemas da comunidade onde mora. O jornal é mensal e tem uma tiragem de 5.000 exemplares e são distribuídos em toda a comunidade. Os assuntos são aqueles que interessam a população: lixo, saneamento básico, a falta de creche e outros problemas do cotidiano. Né? E ele faz as entrevistas, escreve as reportagens, faz as fotos, edita e imprime o jornal, que hoje conta com o apoio de diversos anunciantes, né, René? E algumas promoções para os leitores. E como surgiu a ideia de criar esse jornal? A ideia surgiu quando eu cheguei para a diretora da minha escola, pedi para participar do jornal da escola. Ela deixou participando do jornal escolar e eu pedi para criar um jornal dentro da minha comunidade, para que os moradores da comunidade tivessem informação sobre o que está acontecendo. Ainda não havia programas do governo como tem agora, então a comunidade, né, não tinha voz. E eu decidi botar a voz da comunidade para isso mesmo, para dar voz da população. E de início, assim, como foi o retorno da população? Eles aceitaram bem, eles gostaram, assim, deu aquele feedback, aquele retorno legal, ou demorou um pouquinho? No começo não tinha muito retorno, porque eu não sabia como era editar um jornal, o que era notícia, o que era anúncio. Às vezes eu colocava anúncio como notícia, eu não sabia diferenciar. Eu tinha 11 anos de idade. Então, assim, o retorno mesmo, a população, os moradores gostaram, que uma coisa que é um jornal informativo que não tinha na comunidade, foi criado, e o pessoal ficava mais, assim, surpreso por ser criado por um estudante de 11 anos. Hoje você está com 16 anos, né? Você criou o jornal quando tinha 11. Isso. E como era a participação dos anunciantes antes e como está agora a participação dos anunciantes? Você tem muito patrocínio? Antes, eu cobrava a partir de... Tinha anúncio que eu cobrava R$2, R$5. Aí agora o preço mínimo é R$25, vai estar dentro do padrão do jornal. Eu coloco agora o tamanho padrão. Antes eu colocava linha por letra, era uma coisa assim bem diferente. Então antes, o anúncio, a propaganda, era bem diferente do que agora. Agora já tem anúncio de comerciantes, empresas grandes. Antigamente era mais bar, lanchonete. Agora tem empresas, tem açougue grande, supermercado. E a mudança é essa que aconteceu. E você continua dependendo só da iniciativa privada dos anunciantes, ou o governo, a prefeitura, de alguma forma está te ajudando aí? Não, a Secretaria de Educação entrou em contato comigo, mas eles não fizeram nada. Quiseram colocar somente uma homenagem no site para os estudantes da escola, do colégio estadual, mas não deram nenhuma ajuda. Tudo que eu faço é através dos próprios comerciantes da comunidade. Isso. E como é que é essa rotina lá? Você que é editor, né? Fotógrafo, colunista, faz tudo do jornal, praticamente leva isso nas costas. Como é que é a sua rotina para esse jornal? Como é que você concilia isso com a sua vida particular, com a sua vida de estudante, tudo? Como é que fica? Eu consigo dividir as coisas, né? Para trabalhar no jornal, com os amigos, para diversão. Eu consigo dividir sempre as coisas, entendeu? O jornal tem uma sede, assim, onde vocês fazem as coisas ou não? Não, ele tinha uma sede. No começo era na associação de moradores, aí depois houve uns problemas, tiramos de lá, aí ficou sendo uma ONG. Agora recentemente estamos sem espaço, estou fazendo dentro da minha casa, no meu computador, só eu mesmo que edito, entendeu? Você comprou o computador e a câmera fotográfica, né? Com o dinheiro que o jornal trouxe para você, né? Isso. O computador e a câmera digital eu comprei foi com o dinheiro dos anunciantes que mensalmente me ajudam. Eu pago a internet, eu pago a gráfica, o computador, o celular, toda a ferramenta de trabalho para o jornal eu gasto através dos anunciantes. E como é que ele é distribuído, né, o jornal? Assim, como é que vocês fazem para distribuir? Você mesmo que distribui, mesmo trabalhando por aí? A distribuição eu chamo meus primos, alguns amigos para poderem ajudar na distribuição, mas sempre eu estou junto. Para não acontecer alguma coisa, jogar fora, essas coisas que acontecem, né? Mas eu sempre estou junto com o pessoal, na hora da distribuição, faço questão de entregar de rua em rua, em cada comerciante, a quantidade necessária, entendeu? E assim, você falou agora da equipe de distribuição, e na produção, tem alguém te ajudando também? Você continua sozinho para fazer todas as matérias? Na produção, assim,
no caso de tirar foto, fazer as reportagens, procurar anúncios, tudo sou eu. Eles só me ajudam na hora da distribuição do jornal, porque eu não tenho uma idade boa para poder ajudar a tirar foto, a escrever. Muitos até não sabem escrever muito bem e fica ruim na hora de entender. Então o que eu faço? As pessoas ligam para minha casa, ou me vê assim na rua, mando e-mail, MSN, qualquer forma, a pessoa me vê e entra em contato comigo pedindo para fazer uma reportagem sobre um bueiro que está aberto, sobre quando tem promoção também eu coloco no jornal, e através da promoção também eu coloco sugestão. Dentro do jornal tem uma parte de sugestão de reportagem em que os próprios moradores sugerem o que eles querem. Eu estava vendo essa semana, o pessoal estava querendo colocasse mais receita, notícias de esporte, entendeu? Aí todo mês do jornal eu coloco sempre um espaço do leitor, para o leitor dizer o que ele quer que tenha no jornal, para a gente poder tentar fazer isso dentro do jornal. Nesses 5 anos de história assim, do jornal, qual foi a matéria que você mais gostou de fazer? Matéria? Teve uma vez que foi aconteceu na casa de uma moradora, alagou a casa dela toda, teve enchente, ela perdeu tudo. Aí depois eu fiz a reportagem, mandei pra televisão, a imprensa local mesmo, entendeu? E conseguiram algumas doações, algumas coisas, mas nada que conseguisse voltar. Mas foi muito boa essa matéria, que fiz muito tempo atrás. E você, assim, nessas matérias que você faz, alguma vez, por algum poder, alguma forma, você recebeu uma forma de empresário, algum tipo de empresário para um trabalho seu, alguma chamada, para tentar te impedir de falar o que você queria falar, coisa do tipo, assim, uma forma de censura? Não. Assim, a única coisa que a gente não envolve assuntos de polícias, de bandidos, se morreu alguém, alguma coisa assim, através de bandido ou polícia, a gente não coloca. Quando está em tiroteio, a gente coloca somente o cotidiano da comunidade, mas sem envolver a violência. Entendeu? E nós aqui estamos numa faculdade de jornalismo, né? Então cabe a nós perguntar se você pretende seguir a carreira de jornalista, né? Isso, eu pretendo me formar na faculdade de jornalismo e trabalhar nesse ramo aí. Colega de vocês de jornalista. Bem legal. Se viesse daqui para o Oeste, seja bem-vindo, já conhece também o Erjon, né? Aqui, se quiser fazer estágio aqui. Já está muito bem indicado. Muito obrigado. E você se inspirou, continuando falando sobre a carreira de jornalista, você se inspirou em alguém, ou em algum caso, para seguir, para ter essa iniciativa aí? Não, eu não me inspirei em ninguém porque até então eu nunca vi gente assim da minha idade para estar fazendo jornal dentro da comunidade, mas assim eu me inspiro assim para me fazer as reportagens assim, o pessoal que eu vejo na televisão, entendeu? Nos jornais, as reportagens que eu vejo, a minha única inspiração é essa. E uma última pergunta, eu queria saber como é que você e a comunidade encaram toda a exposição que você tem na mídia, né? Que você deu entrevistas, participou da novela, né? Eu queria saber como é que a comunidade encara isso, na exposição que você tem na mídia. A comunidade, eles recebem muito bem, porque ficam comentando depois, não, te vi no jornal, vi você saindo na televisão, você passou agora no tal. Às vezes aparece, às vezes eu nem vejo, porque eles gravam uma reportagem, fala vai aparecer amanhã, chega amanhã não aparece, aí fica aquela enrolação, mas a comunidade recebe muito bem essa receptiva da televisão, reportagem que sai no jornal, qualquer jornal, televisão, o pessoal recebe muito bem, eu também. Legal. Aqui o René Silva, o grande exemplo de iniciativa, né? Conta pra frente na força, na coragem, conseguiu virar ainda criança, né? Com 11 anos. Novo, exatamente, cara. Ele não deixou a idade fazer com que ele se sentisse motivado, né? E você enfrentou algum tipo de descrença, né, pela idade, deve ter enfrentado na época. Mesmo assim, ele foi lá, continuou firme, agora tá aí. Até a família mesmo não deixava eu participar, porque eu andava muito na rua, essas coisas. Aí meus avós, minha mãe não deixava que eu fosse andar muito na rua para poder captar anúncio, reportagem, essas coisas, porque eu era muito menor ainda. Mas você continuou, né? Foi teimoso aí, continuei e tá aí, né?
E em breve vai ser nosso colega aqui na faculdade, né? Esperando aqui. Então tá aí, jornalista, Renê Silva, jornalista sim, né? Com certeza. Jornalista Renê Silva aí participando desse penúltimo de hoje. Foi um prazer imenso você estar aqui. Continue aí firme e forte nessa iniciativa. Muito sucesso para você. Espero que daqui a um tempinho você esteja aqui, seja nosso colega de faculdade aqui na UERJ, né, cara? E não se esqueça de acessar nosso blog, que é o blog da tvuerj.blogspot.com, e nem de nos seguir no Twitter, que é @tvUERJ Online. Até uma próxima conexão. Até lá.